No Salmo 34, no versículo 6, diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Vou ler mais uma vez, Salmo 34, versículo 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Pai soberano, bendito e amado, diante desta tua palavra eu oro, Senhor, para que o Senhor venha nos abençoar, para que o Senhor fale com nós reunidos aqui nesse lugar e com aqueles que ouvem à distância. Que esta tua palavra, Senhor, venha produzir fé, livramentos, salvação, porque escrito está, Senhor, que quando nós clamamos, o Senhor nos livra de todas as nossas angústias. Escrito está, Senhor, que o teu anjo, ele acampa-se ao nosso redor, e está aqui o convite para que nós possamos provar e ver que o Senhor é bom. Está dizendo também, Deus, que feliz é aquele que confia no Senhor. Então, meu Pai, nós estamos aqui porque estamos clamando, porque estamos, meu Pai, querendo que os teus anjos invadam esse lugar, a porta, a nossa dianteira, a nossa retaguarda, que os teus anjos visitem aqueles que estão ouvindo à distância, e que em nome de Senhor Jesus, todos possam provar do teu amor, da tua bondade, da tua graça, porque está escrito que feliz é aquele que confia em ti, e nós confiamos em ti, e declaramos agora, Deus, que a tua presença é verdadeira nesse lugar, que o Senhor se faz presente porque o Senhor é bom, porque a tua graça enche o nosso coração, enche com a tua presença, e é por isso que nós oramos e clamamos que o Senhor envie agora da tua palavra, e que a tua palavra vá e fale ao nosso coração e produza todos os frutos para o qual ela está sendo enviada, em nome de Jesus. O convite é esse: provar e ver que o Senhor é bom. E ele acrescenta, porque é bem-aventurado aquele que confia no Senhor. E ele diz, olha, quando este pobre homem, ele clamou ao Senhor, o Senhor o salvou de todas as suas angústias. Poderia ser os inimigos físicos, espirituais, as dificuldades do dia a dia, as enfermidades, mas aqui está escrito, todas as suas angústias, todas elas o Senhor livrou, de todas elas o Senhor salvou. E nesse momento eu sei que existem pessoas que estão passando por momentos difíceis, momentos de dificuldade, momentos que são realmente angustiantes. Mas se você clamar, se você ouvir esta palavra e acreditar, o Senhor vai enviar anjos para que eles se acampem ao teu lado, para que eles te deem um livramento, porque os anjos significam a presença do Senhor, e eles são enviados por Deus, para que eles nos ajudem, porque eles são espíritos que são ministros de Deus ao nosso favor. No Novo Testamento, nós temos lá no livro de Atos, no capítulo 12, a presença do anjo que deu um grande livramento para o apóstolo Pedro. Vamos lá para o livro de Atos, no capítulo 12, aonde está escrito assim, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento. Interessante que esse homem, esse governador Herodes,
ele diz aqui, estendeu a mão sobre a igreja, sobre alguns da igreja, sobre a congregação que anunciava as boas novas do reino de Deus. Aqueles que falavam de Jesus e ele justamente perseguiu, ele estendeu a mão contra eles para maltratar, diz aqui. E quando ele faz isso, o que chama a atenção é que os próprios judeus que não acreditavam em Jesus Cristo, eles se agradaram disso. E diz aqui, vendo que isto agradara os judeus, continuou. E aí ele manda prender o apóstolo Pedro e diz que isso era um dia de festa, a festa dos pães asmos, os pães sem fermentos. E diz no versículo 4, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartenos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era então guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Prendeu o apóstolo Pedro. Segundo o historiador, essa prisão ela era uma fortaleza próxima à cidade, e ela tinha o nome de Fortaleza de Antônia, porque Herodes tinha mandado construir em homenagem a Marco Antônio, e essa fortaleza ela tinha um amplo e grande portão de ferro, e ali eram julgados, eram presos e torturados todos aqueles que Herodes mandava, e aquele povo poderia assistir, e preso estava Pedro nessa fortaleza, uma fortaleza muito bem guardada. Pedro estava encarcerado, com algemas nos pés, algemas na mão, e diz aqui que a igreja fazia uma contínua oração a Deus, uma oração de livramento, uma oração para que Pedro fosse libertado. E diz no verso 6, e quando Herodes estava para fazer comparecer Pedro, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, preso com 2 cadeias, correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E as suas algemas caíram das mãos. Chama muito a atenção, porque aqui o anjo do Senhor, a presença do Todo-Poderoso se manifestou naquele lugar. E diz aqui que resplandeceu uma grande luz. Aquele lugar em trevas de sofrimento, de escuridade, recebeu a presença do Senhor. E quando a presença de Deus entra em algum lugar, todas as trevas se dissipam e resplandece uma grande luz. E a palavra de Deus diz que o nosso coração, diante de Jesus, ele vai resplandecer assim como o sol ao meio-dia, porque você vai ter brilho, você vai ser iluminado por Jesus, não vai andar de uma maneira taciturna, de uma maneira entristecida, porque o Deus que é vivo e presente no meio de nós, Ele nos quer fortalecido, Ele quer que nós tenhamos a ousadia do Espírito para anunciar a sua palavra, que nós tenhamos a fé para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. E para isso nós temos que estar bem-aventurados e felizes na presença de Deus, para estarmos confiantes na sua palavra e saber que a unção de Deus está sobre nós. E aqui diz, então essa luz resplandeceu na prisão, tocando Pedro, e ele acordando, e esse anjo diz, levanta-te depressa. As algemas caem das mãos de Pedro de uma maneira sobrenatural, e disse-lhe o anjo,
coloca as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse mais: pegue a sua capa, coloca nas costas e vem, segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro estava atordoado com tudo aquilo que aconteceu, uma maneira sobrenatural. O anjo que vem na sua presença, as suas algemas que caem, o anjo mandando ele sair rapidamente. Ele não sabe se é uma visão, se é um sonho, se é uma realidade. E diz aqui no verso 10, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. E quando se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. O anjo foi pessoalmente libertar Pedro dessa prisão. O anjo de Deus, o próprio Senhor Jesus, ele quer nos libertar de toda prisão, seja ela uma prisão física através de uma enfermidade, seja ela uma prisão espiritual que nos leva à depressão, seja uma prisão que nos faz com que nós fiquemos isolados, mas o Senhor, não importa a fortaleza, a potestade, o principado, porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E esse anjo vai com essa missão, livra Pedro e logo se aparta dele. E Pedro começa a cair em si e ele diz: nossa, isso é uma verdade, eu estou livre aqui no meio da rua e realmente aqueles meus irmãos judeus queriam fazer um grande mal na minha vida, queriam me maltratar, me espizinhar, me torturar, provavelmente eu também seria morto a fio de espada. E ele cai na real, e diz aqui no verso 11, e Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou das mãos de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. Os judeus esperavam ver Pedro sendo torturado, morto, porque aquele que falava sobre Jesus, eles se opunham. Eles não acreditavam que Jesus era o próprio Deus, o Filho de Deus que veio para salvar o mundo, e eles se opunham. E isso acontece até os dias de hoje. Você vê que todas as religiões que falam de Deus, de espíritos, falam de homens, falam de ídolos, falam de entidades, falam de oferendas, ninguém se opõe. Mas quando você fala de Jesus, as pessoas já olham meio de lado, aqueles que não têm Jesus, que não são salvos, porque essa luz que resplandeceu lá na prisão é a luz que está sobre cada um de nós. E essa luz, ela ofusca o pecador, porque Deus quer que o pecador veja a si mesmo no seu interior e reconheça o seu pecado e haja o arrependimento. Mas essa luz incomoda e eles se opõem. Você vê que o próprio judeus aqui, aqueles que eram do mesmo povo escolhido que Pedro também, eles se opunham, eles queriam ver a maldade sobre Pedro, não queriam que falasse de Jesus, queriam somente seguir aquela lei. Pedro cai nessa realidade, ele sabe que Deus o livrou de todo aquele mal, e quando você entrega a tua vida para Jesus, quando você recebe Jesus como teu Salvador, e passa a ouvir essa palavra, então você tem a consciência que realmente Deus está te dando o livramento, que todos os dias Deus é presente, que os anjos de Deus estão ao teu lado, e você não duvida disso, porque você crê na palavra do Senhor.
E nada nem ninguém vai fazer com que você mude a sua opinião. Você acaba ficando firme na fé. E Pedro tem essa consciência. Ele sabe que verdadeiramente o anjo de Deus o livrou. E ele, considerando isso, diz no verso 12: foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, o João Marcos, onde muitos estávamos reunidos e oravam. Você vê que a igreja estava orando, clamando pela libertação de Pedro, clamando, buscando ao Senhor em oração, e eles tiveram uma resposta, porque o Senhor envia aquele anjo para livrar Pedro, e o interessante é que Pedro estava algemado, preso, mas diz aqui que ele estava dormindo. Ele estava em paz, ele estava descansando em Deus, porque ele sabia que tudo iria contribuir para o seu bem. E continuando diz aqui, que ele vai à casa de Maria, mãe de João Marcos, e ele bate na porta, diz aqui no verso 13, e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro de alegria, não abriu a porta, mas correu para dentro, anunciou que Pedro estava ali. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que Pedro estava ali, e diziam: é o seu anjo. Olha que interessante, a igreja reunida, orando, pedindo que Deus desse o livramento. Deus, na verdade, dá esse livramento, e quando acontece esse livramento, que Pedro chega naquele lugar, naquela casa, eles não acreditam. Eles acham que é um anjo de Deus, que não é o próprio Pedro, que é o anjo da guarda de Pedro que está ali. Porque lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 10, volta um pouquinho ali, você vai ver que eles tinham essa ideia, porque o próprio Senhor Jesus disse, Mateus capítulo 18, versículo 10. Jesus disse: vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha se perdido. Jesus está dizendo: olha, vocês não desprezem ninguém, porque os anjos de Deus, os anjos que estão com essas pessoas, eles veem a face do meu Pai sempre. E eu vim para buscar aquele que tinha sido perdido. E eles, acreditando nisso, eles falam que é o anjo, que não é o próprio Pedro, porque aquilo era demais, uma fortaleza, uma porta imensa de ferro trancada, vários soldados. Como Pedro poderia escapar? Mas o milagre aconteceu. E quantas vezes nós oramos e Deus responde uma oração, Ele envia um anjo e a pessoa tem dúvida: será que foi Deus que me colocou essa visão? Será que foi Deus que me deu esse sonho? Será que eu senti algo, mas será que foi Deus? Ou é o meu coração? Será que é Deus operando o milagre? Ou é o meu próprio eu, que tanto anseia isso, e acabo eu achando que é algo sobrenatural, um sinal miraculoso? Mas as pessoas têm que aprenderem a entender que o milagre existe. Porque todos nós que cremos em Deus, nós falamos, não, nós acreditamos no milagre, nós acreditamos na cura, nós acreditamos que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus pode todas as coisas. Mas olha para dentro de você e veja se em muitos momentos você não duvidou, dizendo: olha,
Deus é poderoso. Mas isso, não sei não se vai acontecer. Não sei não se vai haver esse milagre, embora eu continue orando. E aí você diz, o que será que acontece? Porque o Senhor Jesus disse que uma fé tão pequena como o grão de mostarda já é o suficiente para operar um milagre? Será que eu não tenho nem essa fé tão pequena que pode dizer ao monte, erga-te daqui para acolá, e assim acontecer? Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ser constantes, porque aquele que acredita um dia e no outro dia se torna incrédulo, aquele que vai, sobe e desce, ele não agrada a Deus, porque Deus compara esse como aquela onda do mar que vai e volta. Ele não permanece na palavra, e a nossa luta é essa, é acreditar. Aqui nesse momento, a igreja em oração orava, acreditava, tinha fé, sabiam que Tiago, o irmão de João, tinha sido morto à espada, pediam o livramento para que não acontecesse a mesma coisa com Pedro, e de repente, quando Pedro é liberto, eles ficam ali. Será que aconteceu isso? Será que não é um anjo, não é uma visão? Nós temos que ficar
daqueles pequeninos, como a gente leu aí no Salmo 34, lá no versículo 7. A pessoa clama, o Senhor responde, porque Ele olha a fé daquele que está clamando, daquele que acredita na sua palavra. Mas tenha certeza de que aquele que usa o nome de Deus para autoexaltação, o seu final vai ser como o final de Herodes. Porque eles vão até Jesus, eles dirão que no nome de Jesus fizeram sinais e maravilhas, que expulsaram demônios, que fizeram tantas coisas. E o Senhor Jesus disse, mas eu vou dizer, olha, fora, apartai, porque eu não vos conheço. Porque sinais não são sinônimo de aprovação para ninguém. Porque a palavra de Deus, ela é fiel. E aqui nós lemos, clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O nome de Jesus é poderoso. Quando você usa o nome de Jesus, esse nome tem poder. Não é o poder pessoal da placa, da denominação, do homem. Não. Deus não divide a glória com ninguém. Aqui Herodes quis ocupar o lugar de Deus, o povo exclamava a voz de Deus e não de homem, e diz que no mesmo instante aquele anjo feriu, e ele morreu. Acabou a glória de Herodes. Mas o anjo do Senhor, esse anjo permanece, e a palavra mostra que quando no Antigo Testamento fala o anjo do Senhor, que se acampa ao lado daqueles que o buscam e temem, é o próprio Senhor Jesus. E hoje, na graça de Deus, nessa nova aliança, diz aqui no verso 24, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava, porque a palavra de Deus pode passar o tempo que for, ela continua crescendo, ela se multiplica, ainda que homens que se dizem do mesma fé, do mesmo sangue, eles lutem contra aqueles que falam verdadeiramente de Jesus, porque há muitas religiões, há muitos caminhos distorcidos que eles dizem que levam a Deus, mas tudo isso é para que nós possamos refletir qual
Espírito